Essa brincadeirinha foi para descontrair, certo? Então, sejam muito bem-vindos à nossa salinha de aula virtual. Beijos, sejam bem-vindos e fiquem aí até o final, grudadinhos comigo, tá bom? Então, pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso assunto de hoje, tá? Nós iremos falar sobre um assunto bem interessante, tá? Sobre os verbos irregulares e modo imperativo, tudo bem? Então, pessoal, gravem isso aqui na cabecinha de vocês, tá certo? Bora lá, começar. Nós iremos começar, deixa eu só... essa explicação não tá aqui. Verei melhor. Pronto. Nós iremos começar com a leitura desse poema, tudo bem? Deixa eu procurar aqui meu óculos, porque senão a tia não enxerga. Então, gente, vamos lá, eu vou ler esse poema para vocês, tá? Para a gente iniciar a nossa aula. Esse poema é de autoria do menino Motelli. Esse menino que escreveu este poema, na época que ele escreveu, ele tinha apenas 12 anos, tá? E ele estava preso em um campo de concentração nazista. Então, vejam só o que ele escreveu. A partir de amanhã ficarei triste, a partir de amanhã. Mas hoje eu sou feliz, tá? Para que ficar triste? Diga-me, por que ventos ruins começaram a soprar? Por que devo lamentar o amanhã, hoje? Amanhã pode ser um dia bom, bem ensolarado. Amanhã, talvez o sol brilhe novamente. Talvez não precisemos estar tristes. A partir de amanhã, ficarei triste. A partir de amanhã. Hoje, não. Hoje eu ficarei alegre. E todo dia, não importa o quão amargo seja esse dia, repetirei. A partir de amanhã, ficarei triste. Hoje, não. Então, gente, possamos levar esse poema para a nossa vida, né? Hoje em dia mesmo, né? Em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, que nós possamos dizer que hoje nós ficaremos felizes, porque nós temos saúde, nós temos uma família, nós temos um lar, nós temos estudo, mesmo que seja em casa, nós estamos tendo a oportunidade de estudar. Então, e deixa essa tristeza somente para amanhã. Hoje não, hoje o nosso foco é ser feliz, não é verdade? Então, vamos ser felizes estudando, não é isso? Vou colocar para cá. Gente, as palavras se modificam para expressar o ser ou objeto. Prestem atenção no que eu vou falar. Eu gosto de chocolate. Tu gostas de chocolate. Nós gostamos de chocolate. Perceberam aí, ó? Quando eu falo o pronome eu e pronuncio o verbo gostar, ele termina com o. Eu gosto. Agora, quando eu pronuncio o pronome tu gostas, termina com as, o verbo. E quando eu pronuncio, né, eu me refiro, na verdade, ao pronome nós, eu falo nós gostamos, né? Então, o verbo termina em mos. Então, para cada pessoa do discurso, é preciso que o verbo se adeque. É por isso que eu digo aqui no título. Palavras se modificam para expressar o ser ou objeto. Então, dizemos que essa associação do verbo com o pronome se chama de flexão de pessoa e de número. Tudo bem? Por que flexão? Flexão é aquilo que varia, não é? Que vai mudando para se adequar. Então, olhe bem o que diz aqui. Bem aqui, preste atenção nessa definição sobre flexão de pessoa e de número. Associa o verbo a uma das pessoas do discurso. Então, aqui nós iremos ver o verbo dizer, tá? Como ele se conjuga, tá? Bem aqui eu coloquei, ó, diz em vermelho, que é o radical, e o que é a terminação do verbo dizer. Primeiro, gente, é importante que vocês saibam o que quer dizer radical, tá? O radical é aquela parte do verbo que vai se repetir, né, durante a conjugação verbal. Ela vai se repetir em todas as pessoas do discurso, né, do verbo. Então,
E isso se chama de radical, essa repetição dessa pequena partezinha aqui, ó, do verbo. Tudo bem? Então, vamos conjugar juntos? Eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis e eles dizem, ok? Vamos lá, pessoal. Aqui, a partir do final, vamos analisar que o verbo, ele repete, né? Tem essa parte, ó, do radical, diz. Dentro do verbo tem diz. No vós também tem o radical. No nós também tem o diz. Aqui também. O tu também. Mas aqui na primeira pessoa, a primeira pessoa do singular, o eu, não tem o diz. O Z sumiu e o G tomou o espaço da letra Z, ok? Então, quando isso ocorre, quando ocorre uma alteração no radical, você conjuga o verbo e você percebe que ocorreu uma alteração no radical em uma das pessoas ou mais outras pessoas no discurso, aqui foi o eu, isso quer dizer que o verbo ele é irregular, quando há uma alteração no radical. Porque eu não posso, gente, simplesmente dizer eu dizo. Existe isso? Não, de maneira nenhuma. O correto é dizer eu digo, tá? Então, para falar o correto, é necessário alterar o radical em alguns verbos, tá? Então, é isso que acontece. Vamos seguir. Aqui, nós estamos falando de flexão de modo. Nós anteriormente falamos de flexão de pessoa e de número. O verbo tem que se adequar à pessoa do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E tem que se adequar também ao número, se é singular, se é plural, certo? Já aqui nós estamos falando de flexão de modo, porque nós, quando queremos expressar, por exemplo, uma certeza, uma dúvida, uma ordem, nós precisamos, né, flexionar o nosso verbo para indicar essa atitude, a atitude que queremos. Olha a definição aqui de flexão de modo. Indica a atitude do falante em relação àquilo que ele expressa. Então, indica a atitude do falante, o que ele quer expressar, tá? Vamos observar esses dois exemplos daqui a pouco, mas vamos logo para a definição. Olha aí, nós temos 3 tipos de modo, tá? Nós temos o modo indicativo. Deixa eu só subir aqui a imagem. Nós temos o modo indicativo. Porque eu estou gravando, aparece esses barulhos de moto, carro. Eu não sei o que eles têm contra mim. Mas vamos seguir. O modo indicativo expressa certeza, tá? Quando eu quero expressar uma certeza, meu verbo vai ter que estar no modo indicativo. E o modo subjuntivo, ele indica uma dúvida, ok? E há ainda um terceiro modo, que é o imperativo, que é um dos nossos focos de hoje. Lembram lá do início? Olha aí o tema, o nosso tema, verbos irregulares do modo imperativo. Pois bem. Opa, passei demais. Aqui. Então, o imperativo é o terceiro modo, tá? Ele é usado para dar ordens. Pessoal, lembrem disso, gravem na cabecinha de vocês. Imperativo, lembrem de império, de reinado, onde os reis eram considerados deuses na terra. Então, eles podiam mandar em tudo, dar ordem em todos. Então, lembrando disso, o modo imperativo é aquele modo que expressa ordens. Ou também ele pode expressar pedidos e dar conselhos. Por exemplo, aqui, ó, não fique triste. Quando eu digo não fique triste, é um conselho, não é verdade? Olha, não fique triste, Pedroíta, não fique triste, Safira. Ou os demais, a turma, não fique triste, turminha do 7º ano. Por quê? Porque o que estamos vivendo nesse momento irá passar, ok? Tudo isso irá passar e nós em breve estaremos juntinhos em sala de aula, se Deus quiser. Então, gente, vamos analisar esses 2 exemplos. Olha aí. A partir de amanhã ficarei triste. Quando eu digo que a partir de amanhã ficarei triste, gente, esse trecho aqui é do poema que eu recitei no início da aula, tá? Então, a partir de amanhã ficarei triste. Eu estou expressando uma certeza que hoje não, somente amanhã ficarei triste, né? Então, aqui eu coloquei o verbo em vermelho, certo?
para vocês perceberem que ele faz parte do modo indicativo. Ele está no modo indicativo, que eu coloquei também em vermelho, a cor do nome. Então, expressa aqui uma certeza. Talvez amanhã seja um dia melhor, cheio de sol. Pessoal, eu tenho certeza que amanhã vai ser um dia melhor? Não, não tenho certeza. O dia amanhã, o dia pode ser bom ou não. Olha aqui o talvez aqui expressando uma dúvida. Então, pessoal, esse verbo que eu coloquei em azul, ele está no modo subjuntivo, aquele modo que indica uma dúvida. Tudo bem? Vamos seguir? Sempre eu tento estar removendo aqui uma imagem, porque é muito grande. Mas, vamos lá. Pessoal, flexão de tempo, as palavras, né, os verbos também têm que se adequar, né? As ações verbais têm que se adequar ao tempo que você quer expressar. Tudo bem? Flexão de tempo informa se uma ação está no presente, que é o momento atual, o momento agora, né? Ou no pretérito. O que é pretérito, pessoal? Estou ouvindo? Oi? Mais alto um pouquinho. Isso, passado, muito bem. Então, gente, pretérito é uma ação que ocorreu antes, né, anteriormente. Ou no futuro, uma ação que vai acontecer posteriormente, tá? Vamos lá para os exemplos. Hoje estou alegre. Quando eu digo que hoje estou alegre, quer dizer que eu estou agora, no presente, não é? Na verdade? Ok. Olha o verbo. Hoje estou. Esse hoje também, essa palavrinha ajuda a percebermos que o verbo ele está no presente. Agora aqui, ficarei triste a partir de amanhã. Ficarei quer dizer o quê? Que eu vou ficar ainda triste, né? Que eu não estou. Então, isso esse verbo se refere ao futuro, tudo bem? E a palavra amanhã também nos ajuda a perceber que o verbo se refere ao futuro, ok? Vamos seguir. Deixa eu subir aqui essa imagem. Um verbo, gente, na verdade, deixa eu olhar aqui o título. Qual é a diferença entre verbos regulares e irregulares? Já que o nosso foco, um dos nossos focos, né, nessa aula é entendermos o que é verbo irregular, nós precisamos saber também o que é verbo regular. Então, um verbo regular é quando o seu radical, né, entendemos o que é radical? Aquela partezinha do verbo que vai se repetir em todas as pessoas do discurso, na conjugação. Então, vamos lá. Então, quando o seu radical é invariável, o que é invariável? Aquilo que não muda. Quando o radical não mudar, tudo bem, o verbo se chamará de regular, ok? Então, invariável é aquilo que não muda. Repitam comigo. Aquilo que não... Oi? Não muda. Tudo bem. Então, gente, em suas terminações obedecem aos modelos da conjugação a que pertence em todos os tempos, pessoas e modos, ok? Então, um verbo, ele agora, nós iremos falar do irregular. Quando que um verbo é irregular? Prestem atenção. Quando em alguma ou algumas de suas formas ocorrem alterações no radical ou na terminação. Então, gente, foi o que vimos lá no verbo dizer. Nós vimos aqui que eu não falo, eu dizo, simplesmente para ficar o radical aqui. Eu tenho que alterar esse radical para que eu possa falar a forma correta. Eu digo. Então, o radical aqui foi alterado. O verbo dizer, portanto, é um verbo irregular. Ok? Vamos ver este exemplo. Verbo regular. No exemplo de verbo regular, nós temos o verbo falar, certo? Aqui nós temos o radical do verbo, a parte que se repete em todas as pessoas do discurso, né? A conjugação verbal. E aqui as terminações do verbo. Vai falar. Então, vamos conjugar comigo. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais e eles falam. Ok. Então, falo, a parte que se repete, né? Em todas as pessoas aqui, é radical, ok? Então, aqui, ó, não houve alteração em nenhuma pessoa do discurso
a conjugação não se alterou, então eu tenho um verbo regular, ok? Vamos agora para o exemplo de verbo irregular. Eu trouxe para vocês o verbo fazer. Conjuguem comigo. Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis e eles fazem. Percebam, gente, que aqui, ó, a maioria das conjugações das pessoas de discurso aqui, o verbo, o radical não se alterou. Mas aqui na primeira pessoa do singular, que é o eu, o verbo, o radical se alterou. Porque eu não posso falar eu faço. Só porque o verbo fazer, ele tem um Z, né? Então, não posso falar eu faço porque estaria errado, ok? Então, eu tenho que falar eu faço, ok? Que é o correto. Então, esse verbo, como alterou aqui o radical, mudou, o Z sumiu e o cedilha substituiu o Z. Houve uma alteração, então, o verbo irregular. Tudo bem? Então, pessoal, olhem aqui. Com a passagem do tempo, as crianças percebem que existem regras às quais devem se submeter e as levam ao extremo. Pessoal, quando as crianças estão aprendendo a falar, é normal, é comum que elas falem errado, ok? Que elas falem errado por quê? Porque elas não têm conhecimento de que existem verbos irregulares e verbos regulares. Então, elas vão aprendendo por imitação, vão imitando a forma como os adultos, eles falam, ok? Deixa eu só... Então, gente, vamos continuar. Ok, voltando. Então, pessoal, por que as crianças, elas falam errado, né? Como eu já disse, elas não conhecem o que é verbo regular ou irregular. Então, o que elas associam? Elas vão com a lógica delas. Então, por exemplo, vamos ver aqui que o verbo falar, na primeira pessoa, eu falo, né? Termina em "o". E o verbo fazer, na primeira pessoa, termina em "o" também. Eu faço. Então, elas vão por essa lógica e vão tentando colocar todos os verbos nesse padrão de conjugação. Então, como nós vimos aí, a primeira pessoa normalmente termina em "o", aí elas dizem não sabo, em vez de não sei. Eu faço, em vez de eu faço. Né? Porque, como nós vimos o verbo fazer, ele é irregular, mas elas não sabem. Então, elas falam assim: tenho fazido, em vez de tenho feito. Ok? Vamos seguir. O modo imperativo, que é o outro foco desta aula, tá? Além dos verbos irregulares. O modo imperativo se constitui apenas de duas formas, que é o afirmativo e o negativo, ok? O modo imperativo é o modo verbal utilizado para exprimir uma atitude de ordem, conselho, convite ou solicitação. Tudo bem até aí? Trouxe aqui para vocês, né, alguns aspectos que esse verbo ele expressa. Ordem, que pode ser um comando também. Um conselho, ele também expressa um convite, uma solicitação, uma súplica, que é um pedido. Para cada aspecto destes, né, eu trouxe exemplos no afirmativo e no negativo. Então, prestem atenção. Quando expressam a ordem no imperativo afirmativo, por exemplo, faz como eu falei. E no imperativo negativo, não abras a porta. É uma ordem, né? No negativo. Agora, quando expressa um conselho no imperativo afirmativo, peça. Agora, no negativo, não te atrase. Então, conselho. Convite ou uma solicitação. Vem, revela a tua astúcia. Agora, no imperativo negativo, não venhas hoje. E uma súplica, um pedido, não é? No imperativo afirmativo, ficaria deixa-me ir. Ou, no imperativo negativo, não me deixes sozinho. Ok?
Vamos agora para a formação do imperativo, tá? Aqui eu trouxe para vocês o verbo amar e eu trouxe o imperativo afirmativo. E aqui ao lado nós temos o presente e o subjuntivo. O subjuntivo é outro modo, tá? Outro modo verbal que expressa dúvida. Eu coloquei ele aqui do lado, gente, para mostrar para vocês que as formas verbais, a conjugação no subjuntivo é bem parecida com a do imperativo afirmativo, tá? Só para vocês terem essa noção. Mas o nosso foco é aqui. Percebam que a conjugação no imperativo, ela não inicia a partir da primeira pessoa, o eu. Por quê, Úrsula? Você já viu alguém dar uma ordem para si mesmo? Eu nunca vi isso, gente. Agora, se você já deu ordem para você mesmo, você está de parabéns, porque eu nunca vi, não existe, né? A gente dá ordens a outras pessoas, não é isso? Então, conjuguem comigo aqui no imperativo afirmativo o verbo amar. Ama tu. Tá vendo? É uma ordem. Ama tu. Ama, ame ele, amemos nós, amai vós e amem eles. Ok. Dúvidas do uso do imperativo. Pessoal, isso aqui ocorre muito. Nós confundimos muito. O principal erro na utilização do imperativo está relacionado com a confusão existente entre a segunda pessoa do discurso tu e a terceira pessoa do discurso você. Nós confundimos demais o tu com você. Normalmente, a gente, por exemplo, não só o tu e você, né? Tem gente que fala, por exemplo, a gente vamos. Não é a gente vamos, é nós vamos. Entenderam? Então, pessoal, percebam que nós normalmente confundimos, né, a pessoa do discurso e não associamos à pessoa do discurso, né, o verbo corretamente. Então, isso é o que acontece, né? Olha aí, a maioria dos brasileiros utiliza a terceira pessoa do discurso, mas utiliza o imperativo na segunda pessoa do discurso, né? A maioria dos brasileiros falam o pronome você para se referir a alguém, mas quando vão conjugar o verbo, eles não conjugam o verbo, nós não conjugamos o verbo na terceira pessoa, né? Então, acabamos que errando e causando uma falta de uniformidade e coesão, ok? Vejamos aqui. Olha aí. Aqui nós temos, pessoal, as formas imperativas, né? Nós temos verbos no imperativo, né? O modo que expressa a ordem ou pedido. Nós temos essas formas para se referir ao pronome você. Então, olha aí como nós costumamos errar. Normalmente, quando a gente vai dar uma ordem, a gente diz como o verbo ir, por exemplo, vai você. Eu não vou, não. Vai você. Não é isso? Mas está errado. Não é vai você, é vá você. Perceberam? O vai, pessoal, a gente coloca para se referir ao tu, ok? A esse pronomezinho aqui. Então, a gente diz vai tu e vá, olha aqui, vá você. Opa, o você está aqui. Então, essas são as formas, né, verbais que se referem ao você, ó, faça você, venha você. Vamos ver quando se refere ao tu. Faz tu e não faça tu, é faz tu. Para se referir ao você era venha você. Olha aqui, venha você. E para se referir ao tu, vem tu. Ok? A gente deve falar dessa maneira, para que nós possamos conjugar corretamente. E aqui, pessoal, é para nós descontrairmos. Eu trouxe essa orientação de exercício de alongamento, até porque as orientações das receitas culinárias, né? Os manuais de instrução utilizam demais os verbos no imperativo, porque o imperativo ele orienta, né, vai te dando ordens de como realizar algo, o passo a passo. Então aqui eu quero que vocês façam aí de casa junto comigo, tá bom? Então, prestem atenção na orientação. Com a mão esquerda, segure a cabeça do lado direito
mãozinha esquerda, lado direito, você vai segurar, tá bom? Coloca o cabelo para trás. Você vai segurar e arrastar a cabecinha, ó, para o lado esquerdo, tudo bem? E você vai ficar nessa posição por alguns segundos, tudo bem? E aí depois você solta e sobe devagar a cabeça, para que não haja, né, nenhum erro. Fique nessa posição por alguns segundos e retorne devagar. Repita do outro lado o mesmo movimento. Agora, mão direita, segura o lado esquerdo, tá? E puxa para o lado direito. Fica aí por alguns segundos, depois solta e retorna devagar. Os ombros não devem se mexer e você deve sentir o pescoço alongar. Pessoal, percebam aqui, olha aqui, ó. Segure. Olha o verbo no imperativo, dando ordem para vocês. Estou na minha casa, mandando em vocês. Brincadeira. Então, aqui, olha, fique, tá? Retorne, repita. Só o modo imperativo aqui, né? Percebemos que o modo imperativo está reinando nesta orientação, até porque é uma orientação, não é isso? Então, gente, fiquem ligadinhos no grupo, tudo bem? Porque é lá que eu colocarei as demais orientações sobre as atividades de casa, ok? Então, fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau.